recebendo no Estúdio 4 dessa semana para debater a proposta de emenda constitucional que pretende reduzir a maioridade penal, a doutora Cleonice Aires, que é promotora de justiça, o doutor Jabes Paim Bandeira, advogado, o vereador do PDT, Sidney Ávila, e também o juiz da Vara da Infância e Juventude, Dalmir Franklin. Doutor Dalmir, vou lhe fazer uma provocação. O jovem de 16 ou 17 anos que já cometeu atos infracionais costuma dizer que não dá em nada. E pessoas que cometem crimes de maior idade, digamos assim, se valem disso e usam, não é, essa prática para colocar a culpa no menor, porque ele acredita, ou, digamos assim, a sociedade acredita que não vai dar em nada. Essa máxima, ela é real? Não, não é real, né? Por isso que nós falamos no chamado mito da impunidade. É uma inverdade o fato de que não vai dar nada, porque ele vai ser responsabilizado, ele vai responder a processo. A doutora Cleonice vai oferecer a representação, a acusação formal, e depois ele pode vir a ser condenado pela prática do ato infracional, que é qualquer crime ou contravenção. As pessoas que utilizam adolescentes para a prática de crimes, o presidente da República agora andou se manifestando no sentido de talvez devesse se aumentar a punição das pessoas, do maior, e não do adolescente, do maior que coopta, né, adolescentes para a prática de crimes. Essa é uma questão que pode ser discutida, pode ser debatida. Mas o fato é que a solução, então, que está sendo exigida nossa, aí, de operadores do direito, para essa questão da delinquência juvenil. Para mim, a meu sentido, é muito claro isso. A solução seria manter a norma constitucional no sentido que ela está, evitando que adolescentes de 16, 17 anos vão cair no sistema prisional, que isso seria evidentemente pior para a sociedade, né, não para esses adolescentes, para a sociedade que está preocupada com a segurança pública, fazer um investimento maior na socioeducação. Se for o caso de aumentar o tempo de internação para alguns adolescentes que praticam crimes mais graves, atos infracionais graves. Mas é porque hoje um adolescente de 17 que comete um homicídio, ele ficaria preso até completar 18 anos, é isso? Não, ele pode ficar até os 21 anos, mas a medida pelo ato praticado seria no máximo de 3 anos. Então há algumas propostas no Brasil de que a gente aumentasse o tempo da internação para crimes considerados graves. E isso me parece que é possível. Só que dentro da prática que a gente tem hoje, se a gente for aumentar o tempo de internação, a gente teria que ter um investimento maior nas unidades de internação. Porque as unidades foram contempladas, por exemplo, a de Passo Fundo, com 40 vagas para adolescentes. Então se eu vou manter o adolescente mais tempo na unidade, eu preciso ter um número maior de vagas. Ele pode ficar na unidade até 21 anos ou ele tem que ser levado a um presídio? Não. Ele pode ficar na unidade até os 21 anos. O Estatuto estabelece que aos 21 anos a liberdade é compulsória, o desligamento é compulsório. Mas a gente teria que aumentar, pelo menos a capacidade das unidades teria que ser maior. De atendimento, porque daí esse adolescente vai ficar mais tempo na unidade. Alguns propõem, me parece bem razoável, que se façam unidades distintas. Por exemplo, para adolescentes de 16, 17, 18 anos, seja uma unidade, e para adolescentes de 12, 13, 14 anos, a gente tem unidades distintas, porque também não parece benéfico misturar um menino de 13 anos com um adolescente de 17. Né? Então, quem sabe um investimento maior nessa diferenciação, unidades distintas, o maior número de vagas no sistema socioeducativo e um maior investimento também nas medidas de meio aberto, que a doutora Cleonice estava colocando. A liberdade assistida e o serviço comunitário, se eles forem bem compreendidos pelo adolescente como punição, como sancionamento, pode evitar sim que ele venha praticar um fato mais grave no decorrer da sua vida. Nós falamos aqui durante o programa que, bom, essa a PEC, se aprovada, ela pode ter arguído a sua inconstitucionalidade. E agora o doutor Dalmir levanta a questão de que, bom, nós temos outras alternativas. Doutora Cleonice, a senhora acha que o Congresso, por essa questão política, por ser o mais conservador, está sendo irresponsável nesse debate? Com certeza, muito responsável. Existe hoje uma lei do menor esforço que está contemplando e enfim, dirigindo os atos do Congresso. Existe uma eleição que não acabou, não é ainda. É um Congresso, na sua maioria, que pelo que a gente tem observado do que está se passando assim de uma forma temerária, um Congresso irresponsável. Eu não tenho outra forma, eu estou absolutamente chocada
Eu acho que o ECA precisa de discussão, as medidas socioeducativas precisam de discussão, a questão do tempo de privação de liberdade pode ser discutido, os investimentos na área socioeducativa, que é a área punitiva, não é, da adolescência, devem ser discutidos. Poucas pessoas sabem que um adolescente que pratica um ato aos 15 anos, ele pode ficar 6 anos respondendo por esse ato, com medida privativa de liberdade, depois com alguma medida em meio aberto, pode haver uma progressão dessas medidas. Enfim, existe um senso comum, inclusive dentro da própria adolescência, de que não dá nada com o adolescente, e eu atribuo a 2 aspectos que merecem discussão. Um é o flagrante do adolescente, porque o flagrante do adulto sempre vai implicar em que ele seja preso em flagrante, ele seja conduzido ao presídio nesse meio tempo, vai haver uma homologação ou não, mas a sociedade percebe uma detenção dele. A apreensão, que seria a prisão em flagrante do adolescente, ela implica em, num caso, a autoridade policial perceba que ele merece uma internação provisória, que seria uma prisão preventiva, o equivalente, ele é encaminhado ao Ministério Público. Então, até nisso já existe uma diferença, só que ele é encaminhado imediatamente ao Ministério Público. Um vai ser encaminhado ao presídio, outro vai ser encaminhado ao Ministério Público. A sociedade, lendo isso, assim, não. Então, com este, ele não vai ser privado. Muitas vezes, dali a uma semana, o adolescente está privado de liberdade e o adulto que praticou o ato com ele está solto. Mas a sociedade recebe muito aquela notícia primeira. Sem contar que os processos envolvendo adolescentes correm em segredo de justiça. Então, existe uma certa preservação da intimidade. Nós não revelamos o que está se passando. Não é? Existe um certo cuidado com isso, o que também leva a esse senso comum. E a outra questão, que seria das medidas em meio aberto, que o adolescente acaba entendendo que só dá alguma coisa quando significa o CASE, quando significa uma privação de liberdade. É porque as outras medidas não estão alcançando o resultado. Bom, então vamos discutir. Por que não estão? E essas medidas são competência do município. Por isso que eu trago de volta essa discussão. Agora, temos que entender por que tem esse senso comum e temos que entender por que a sociedade está clamando. Doutor Jabes, o senhor acredita que o debate também poderia ser melhorado, ser amplo? O que está acontecendo? Então, querem combater, o Congresso quer combater a febre. Em vez de combater a doença, que é investimento, que é buscar aumentar, aumentar o tempo de reclusão lá do socioeducativo, dividir, maior investimento, menores de 13 anos, outros de 18, enfim, fazer isso aí. É muito mais fácil tentar reduzir, né, a menoridade e tal, para ser penalizado, do que buscar as soluções que deviam, com maior racionalidade, né, com maior sensibilidade, né, buscam só coroar o bolo. Essa parece uma prática em todos os segmentos do Brasil. O Zé Povinho que é isso, o Zé Povinho é mal informado, né, o adulto usa, tu não vai ser punido, pode fazer isso aí. Claro que ele é punido, mas ele só vai sentir depois. E é muito mais possibilidade dele se ressocializar, dele voltar melhor para a sociedade, desde que consiga um clima, né, de achar um emprego, um aprendizado, uma família que acolha melhor, enfim, essas coisas que tem que ser feito. Investir na juventude, o que não está acontecendo. Querem punir a juventude em vez de investir, em vez de descobrir por que está a doença, por que está acontecendo isso. Porque ele está abandonado, porque não há um amplexo do município, do Estado, enfim, de todos, nessa busca comum de melhorar a situação dessa gente que não é o futuro mais do Brasil, o presente do Brasil, a juventude. Você foi àquela época dizer, a juventude vai ser o futuro. Não, é hoje, é o presente. E o que nós vamos esperar? Um presente assim, qual é o futuro? Vereador, o senhor acha que a Câmara pode contribuir para ampliar esse debate? Olha, nós o senhor, como vereador, pretende nós já temos contribuído, o nosso comitê já é um comitê dos vereadores e entidades, né, que estão debatendo esses assuntos. E eu acredito que quando a gente ouve as falas de que o jovem, o adolescente, ele já está sendo privado pelos seus atos,
a gente sabe que a impunidade ainda permite a ele continuar no crime. Com 18 anos ele tem a ficha limpa, quer dizer, já há precedentes na própria lei de que ele pode fazer o crime que não vai dar nada. Nós precisamos criar mecanismos, sim, que aquela família que foi sequelada, que aquela sequela que ele deixou nunca mais vai sair, já penalizou aquela pessoa, já penalizou aquela família pelo seu ato, então ele tem que ser responsabilizado. 16 anos ele não é mais criança, ele já tem plena consciência dos seus atos, ele já está com a sua vida ativa no crime e a droga já está inserida nele. Então nós temos que trabalhar, sim, reunir as forças vivas da sociedade, buscar mecanismos que venham a diminuir esses índices de violência, mas responsabilizando. Nós precisamos, sim, achar meios de responsabilizar. E essa da redução penal é um meio de responsabilizar esse criminoso pelos seus atos. Eu acho que o Congresso tem que atuar nisso, todos os parlamentos têm que atuar nisso, porque é ali que recai o clamor popular. Aqui na Câmara de Vereadores, quando uma mãe chega lá e diz, eu preciso internar meu filho, muitas não querem, não é por querer ajudar o filho, é por querer se livrar do filho. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Quando a última que abandona um dependente químico é a mãe. E quando a mãe vai procurar socorro, porque ela chegou no limite. Ela chegou no limite da violência que ela já está sofrendo dentro de casa. E esse rapaz fica solto, não há penalidade para ele. Tem que penalizar, sim. Doutor Dalmir, tudo indica, não é, pelo prognóstico aí, que a PEC vai encontrar respaldo no Congresso e seja aprovada. Mas, como disse o doutor Jabs, isso pode ser questionado judicialmente, a sua constitucionalidade pode ser questionada no STF. É esse o processo? Exatamente, né? Por quê? Postura demonstrada pelo vereador Sidney demonstra o que o poder legislativo, o que os mandatários, representantes do povo estão colocando. Uma total falta de conhecimento do sistema de justiça, do que diz a Constituição, do que diz as leis infraconstitucionais. Então, me parece que isso é reflexo da sociedade brasileira. Falta conhecimento. Né? Todas as pessoas estão falando muito, né? Dando muitas opiniões, mas dando opiniões sem ter conhecimento de causa. Então a gente está num momento do Brasil que é um momento perigoso, por isso que eu coloquei. É um momento perigoso porque está se ferindo a Constituição, está se ferindo as leis, não se está fazendo um investimento pelo viés adequado, pelo viés correto. Né? Porque não adianta a gente chegar aqui e dizer existe penalização, existe responsabilização, se alguém do outro lado vem lá e não existe, é impunidade, etc, etc. Mas então vamos, quem sabe, pesquisar, vamos nos aprofundar e vamos demonstrar, nós estamos querendo aqui demonstrar, existe responsabilização, adolescentes são privados de liberdade, o investimento na privação de liberdade do adolescente é maior do que o investimento no adulto, então a gente tem que fortalecer esse sistema socioeducativo e não simplesmente jogar no sistema prisional. Então trazer talvez a sociedade para esse debate maior. Se a questão for eventualmente aprovada, provavelmente vai haver ação direta de inconstitucionalidade. A última resposta vai ser o Supremo Tribunal Federal já tem precedentes no sentido de que pode fazer o controle de constitucionalidade das PECs, dos projetos de emenda constitucional, quer dizer, o poder constituinte derivado, que é aquele que pode mexer na Constituição, passa pelo crivo do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade, e a gente espera sim que daí o Supremo, como guardião da Constituição, diga que o artigo 228 da Constituição é sim cláusula pétrea, porque ele é uma especificação do direito de liberdade do cidadão, e eu não posso mexer no direito de liberdade. Se eu mexer no direito de liberdade, eu posso acabar com o habeas corpus, eu posso gerar prisões indevidas, sem que tenha a autoridade judiciária que vai fazer o controle das prisões, eu posso acabar com a propriedade, eu posso acabar com a herança, eu posso acabar com qualquer direito humano. Nesse aspecto só através de uma constituinte exclusiva. Mas aí também existe toda uma discussão se eu poderia, por exemplo, uma constituinte exclusiva para fazer reforma política, já foi objeto de discussão isso. Quer dizer, então a gente poderia fazer constituinte exclusiva para várias matérias e mexer em toda a Constituição? Parece que não também. O que falta? Falta cultura, resgate da cidadania, né? Das pessoas irem lá dentro, ver o que se pode para discutir, entender do assunto para discutir. É conhecimento de causa. Não tem conhecimento, a população não tem conhecimento, não tem quem leve esses conhecimentos, não tem um debate sobre cultura, sobre civismo, sobre cidadania. Onde é que existe isso aí? Qual é o fórum que nós temos aqui em Passo Fundo? Nenhum.
Bom, esse tema certamente daria outro programa, não é? Bastante extenso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. O Estúdio 4 desta semana fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um tema de interesse da comunidade. Afinal de contas, o conhecimento faz a diferença.